Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Alan. Vou aproveitar aqui esse intervalo para trazer uma reflexão sobre um tema que vai ganhar força no ano que vem principalmente. Nós estamos observando um aumento aí dos gastos públicos no âmbito federal principalmente, desperdício de recursos com os usos da FAB, o roubo dos aposentados, as estatais todas praticamente sendo saqueadas dia a dia. Tudo isso vai obviamente gerar uma conta, um passivo que nós vamos ser obrigados a pagar no ano que vem, principalmente aí a partir da próxima legislatura. Em torno disso, a gente observa que algumas propostas vêm sendo feitas, no âmbito nacional principalmente, de redução do número de deputados, redução do número de senadores, redução de número de vereadores e até mesmo redução do número de prefeituras que existe hoje no nosso país. Em contraponto a esse tipo de discussão que vem surgindo e já é antigo, eu gostaria de trazer uma proposta, uma pauta aí que pode nos auxiliar ainda mais nessa discussão. A gente tem hoje uma legislação que já define alguns testos para gastos com a dívida, para gastos com o pessoal, que garante a transparência no uso dos recursos públicos, que garante a necessidade de planejamento antes que esses recursos sejam gastos. E eu estou falando aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal. É uma lei ali de 2000, a Lei Complementar 101, e ela traz ali principalmente a partir do artigo 19 alguns limites que podem ser observados tanto no âmbito da União, dos estados e dos municípios. No âmbito da União, foi fixado ali um percentual bastante elevado em decorrência de uma discussão que havia na época da necessidade de se fortalecer o legislativo e o judiciário em comparação com o executivo. Dizia-se na época que o executivo era muito forte e que havia necessidade então de fortalecer os outros poderes. E isso fez com que os parlamentares naquela ocasião delimitassem o gasto com o pessoal para o legislativo, por exemplo, no caso da União, em 2,5% da receita corrente líquida. E no caso do judiciário, em 6% da receita corrente líquida no caso da União. Esse percentual ele é bastante elevado se nós pensarmos apenas na União, na Câmara dos Deputados, no Senado e também com relação à Justiça Federal. É um valor muito alto e esse valor pode e deve ser repensado. E a nossa questão aqui é trazer essa discussão em pauta para que nós possamos ampliar essa discussão com algumas propostas, por exemplo, da necessidade de redução desses percentuais a 1/3 ou a metade do que se é hoje. Isso é possível, é viável, e isso evitaria que a gente tivesse muito desperdício nessa área. No âmbito dos estados também é possível reduzir o percentual que é gasto com o nosso legislativo, com o nosso judiciário, com o nosso legislativo, e isso reduzindo também o percentual que é definido nessa lei para essas esferas no âmbito estadual, ou mesmo no âmbito municipal. Ao invés de nós reduzirmos o número de parlamentares, por exemplo, nós reduziríamos o total de recursos que é gasto com esses parlamentares e com isso nós diminuiríamos, por exemplo, desperdícios com a contratação de assessores, de funcionários que não têm ali muita finalidade, não tem muito uso, eles funcionam mais ali como a gente já observa aí no âmbito federal principalmente. Então é possível avançar nessa discussão trazendo, por exemplo, propostas como essa para reduzir esse percentual da receita corrente líquida que é gasto com os poderes. E isso pode ser feito, por exemplo, rediscutindo essa lei de responsabilidade fiscal e com isso a gente tentar trazer um pouco de controle nos gastos públicos, principalmente a partir do ano que vem. Então essa aqui é uma proposta que a gente gostaria de trazer para a pauta. E se você quiser acompanhar a gente aí com mais propostas, aí, principalmente para o ano que vem, siga-nos nas redes sociais, Alan Aroni. A gente está aí junto no Facebook e no Instagram. Forte abraço!